Oi, turma, bom dia. O tema da nossa aula de hoje, tá? É a revisão do capítulo 11 de genética, a genética e os genes, tá? Eu não sei se a professora Gisele, ela passou a atividade para mim, para corrigir depois, tá? Porque não deu tempo de eu olhar, mas se tiver, depois vocês me mandam no privado que eu corrijo, tá? Faço uma aula online pra gente corrigir, tá bom? Deixa eu só ligar aqui a apontador laser. Bem, como é um resumo, então eu coloquei tudo em tópicos, né? Não coloquei muita imagem para ficar mais breve possível, para vocês absorverem o máximo de coisa que der certo. Gente, a genética é uma área da biologia que ela estuda a transmissão do material genético ao longo das gerações. Ou seja, a transmissão de uma característica de um pai para um filho. Por exemplo, um pai que ele tem o cabelo loiro, a genética estuda como é que esse pai, né, passa a característica desse cabelo loiro para o seu filho, tá? E a genética ela também estuda a natureza química do DNA, do que é formado o DNA. E o modo como o DNA age no nosso corpo. Qual é a função do DNA no nosso corpo? A genética é uma das áreas mais desenvolvidas atualmente, tá? E isso traz esperança para a cura de muitas doenças que hoje não tem cura, como Alzheimer, mal de Parkinson, tá? A biotecnologia é outro ramo da biologia que é base, tá, do progresso da genética. A biotecnologia, ela utiliza seres vivos para fabricar produtos, né, que tem interesse, que nós seres humanos temos interesse. Aí, exemplos como a indústria farmacêutica, na agricultura e aquele pãozinho carioca quentinho, né, que eu adoro comer, né? Que ele só cresce no forno por causa do fermento biológico, graças à descoberta da biotecnologia. Na indústria farmacêutica, ela usa o próprio vírus, né? Que é um ser vivo, para produzir medicamento, ou então produzir vacina contra alguma doença que esse vírus cause, tá? Usa o próprio ser vivo para produzir algum tipo de produto. No ramo da agricultura, tem o melhoramento genético, né? Digamos que pegue um arroz, né? E esse arroz, ele na seca, ele não vingue, né? A produção seja escassa. Com o avanço da biotecnologia, da genética, é possível pegar esse arroz, mudar ele geneticamente, fazer com que ele tenha mais qualidade, mais nutrientes, que ele seja mais produtivo em ambientes que são mais secos, tá? E tudo isso ajuda a reduzir a fome no mundo. Outro ramo da biologia, né, que respaldou muito o avanço da genética é a biologia molecular, tá? Ela contribuiu por meio de técnicas de manipulação dos genes, técnicas de edição do DNA, tá? Porque o DNA, ele é formado por genes, né? Vários pedacinhos que formam o DNA, né? E a técnica do CRISPR-Cas9, ela faz justamente isso, a edição do DNA. Para vocês terem uma ideia, essa técnica, ela é tão revolucionária que ganhou o prêmio Nobel de Química, né? Agora em 2020. E é muito difícil, viu, você ganhar um prêmio Nobel. Você concorre aí com várias outras pesquisas muito importantes e o CRISPR-Cas9, ele ganhou, né? Então vale a pena vocês conferirem aí depois em casa. A engenharia genética, né, é outro ponto que ajudou a genética, né, a evoluir. Ela faz parte da biotecnologia, tá? A engenharia genética, ela não pode ser confundida com a reprodução seletiva, que é exatamente o que eu estava falando do arroz, tá? Já é usada há muito tempo, né, para produzir milho de melhor qualidade, vacas que produzem mais leite.
Essa técnica de reprodução seletiva, ela promove o melhoramento genético de espécies que são comercialmente importantes para a humanidade, ou seja, né, que dão lucro para a humanidade. Porém, são processos lentos, né, essas descobertas de como editar o material genético da comida que a gente come, mas que quando são descobertos fazem um efeito muito grande. No Brasil, a gente tem um projeto, tá, de reprodução seletiva, que é feito lá na Embrapa, na região ali de São Paulo, né, que é o algodão colorido. Esse algodão, ele beneficia, né, a confecção de roupas, redes, bolsas e outros materiais. A vantagem da gente ter um algodão que é naturalmente colorido é que não há a necessidade de passar pelo processo de tingimento, né? Que além de prejudicial para a natureza, algumas pessoas elas também são alérgicas a corantes. E além disso, né, tem também a questão do barateamento, tá, de produção de roupas, porque imaginem aí, eu sou um fabricante, né, aí eu tenho que gastar dinheiro para colher um algodão, para processar o algodão, para tear, para transformar ele em tecido e depois tingir, né? Eu tenho todo esse gasto. Aí imagine se eu reduzo um gasto, né? Eu já pego o algodão na cor que eu quero, não preciso, então vai acabar barateando, né? Sendo mais barato para as pessoas comprarem. Outro ponto da genética que é bastante falado são os transgênicos, né? Ele já faz parte da engenharia genética, que a engenharia genética ela permite alterar a composição genética dos indivíduos, né? Em um espaço de tempo menor do que a reprodução seletiva. Ela possibilita que vários genes sejam manipulados ao mesmo tempo. E além disso, na questão dos transgêneros, né, é possível introduzir uma característica específica de uma espécie em outra. Digamos que o cacto, né, que ele é uma espécie de planta muito resistente à água, ele tem um gene bem específico, que é por isso, só por isso que ele é resistente à água, tá? Só que a gente não come cacto. A gente come o que? Arroz, feijão, cereais, né? Frutas, verduras, legumes. Aí a gente tem o arroz, né? Nesse exemplo, que ele, ele é pouco resistente à seca. Então, o que é que a engenharia genética faz? Ela retira esse gene do cacto, tá? Que é bastante resistente à seca e introduz no arroz. Aí o que é que acontece? A gente tem um melhoramento genético, né? O arroz ele passa a ser mais resistente à seca. Assim, vai haver maior produção desse arroz, tá? E a maior produção desse arroz vai fazer com que a oferta seja muito grande, barateando também o preço do arroz. Tem a questão dos transgênicos, ela tem uma função econômica bastante positiva, tá? Nessa questão de melhorar, né, os alimentos, que muitas vezes não resistem a pragas, né, naturalmente. Aí quando eles são modificados geneticamente, eles resistem à praga, eles dão muito mais produção, né? A gente tem uma quantidade de comida muito maior no mundo, o que acaba diminuindo a fome, né? Barateando, como eu disse, a produção e a compra de alimentos. Alguns projetos, né, que são renomados, que levam uma carga da genética, né, que tem a genética envolvida no meio, é o projeto Genoma Humano. E o que é esse projeto? Foi desenvolvido, né, por vários cientistas do mundo todo. E qual era o objetivo deles? Mapear completamente o código genético humano. E eles conseguiram, tá? Depois de muitos anos, eles conseguiram. A terapia gênica também é outra técnica que
dá bastante, né, resultado para genética. A clonagem, não sei se vocês já ouviram falar sobre a ovelha Dolly, né? Primeiro caso de clonagem de animais. Aí tem também o aconselhamento genético e o diagnóstico pré-natal, né? Aí então vamos lá para base da genética, né? Que foi assim, lá com Mendel, né? Com Gregor Mendel, né? Um monge austríaco, né? Que ele morava num mosteiro lá na Áustria. E ele deu a maior contribuição para a genética que a gente conhece atualmente, tá? Com aqueles famosos experimentos, né, de ervilhas sendo cruzadas, ervilhas verdes, ervilhas amarelas, ervilhas lisas e ervilhas rugosas, tá? Esse experimento ele é muito famoso e trouxe descobertas muito valiosas. O curioso disso, gente, é que essa descoberta de Mendel passou despercebida por muitos anos. Só depois, quando alguns cientistas elaboraram outro trabalho, né, outra pesquisa, e usaram as ideias de Mendel, foi que ele foi ser reconhecido, né, pela grande descoberta que ele fez. E o que foi que Mendel descobriu, né? Ele constatou que a transmissão dos caracteres hereditários são por meio de fatores encontrados nos gametas feminino e masculino, ou seja, os genes. E Thalita, o que diabo é isso, essa frase tão complicada? É aquele negócio que eu falei lá no começo, né? Como é que um pai e uma mãe, né, transmite para os seus filhos alguma característica específica? Uma característica que não pode ser transmitida no DNA, né? Digamos que você andou muito no sol, né, de shortinho, de blusa de manga, e você ficou com a marca na pele, né? Onde a área era exposta ao sol, você tem a pigmentação mais forte, e onde a roupa protegia, você é mais branquinho, tá? Essa alteração aí do nosso corpo, ela não passa de pai para filho, tá? Ela é um fator, é só fenótipo mesmo, não é genótipo. E a gente tá falando tipo cor do olho, né? Como é que um pai e uma mãe transmite a cor do olho pro seu filho, né? Não propositalmente, né? Porque acontece muito de forma aleatória. Às vezes o pai e a mãe vai ter olho azul e os avós não têm, aí o filho pega e nasce com o olho escuro, igual dos avós, né? Então, o Mendel ele constatou que a transmissão, né, dessas características assim, dos seres humanos é feita lá no óvulo e no espermatozoide, né? Nos gametas femininos e masculinos. Aí, na parte da natureza química do DNA, né, a gente vai ver os ácidos nucleicos, tá? No início do século XX, foram identificados 2 tipos de ácido nucleico, né? O ácido desoxirribonucleico, o DNA, e o ácido ribonucleico, que é o RNA. E qual é a diferença deles de dois? Enquanto que nos organismos que têm células, o material genético é o DNA, nos vírus que eles não têm células, o material genético ele é o RNA, tá? E às vezes pode ser DNA também. E vamos lá ver o que é que significa gene, tá? Gene, eles são um segmento de uma molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico. Eu vou fazer aqui um caminho com vocês para ver se vocês entendem a complexidade, tá? Que é o DNA. Olha, vamos lá. Nós temos o corpo humano, tá? Aí o corpo humano, ele é dividido em sistemas
sistema respiratório, sistema digestório, tá? Aí esses sistemas, eles são divididos em órgãos, né? O sistema respiratório tem o pulmão, tem a faringe, né? Aí cada órgão, né? Cada órgão desse é formado por célula, né? Que a célula, ela é a menor unidade funcional do corpo humano. Aí dentro dessa célula, né, bem miudinha, tem várias organelas, tá? E dentre essas organelas, a gente vai ter o núcleo, né, que está guardado o DNA da gente. E o DNA, ele é formado por genes, tá? Vocês imaginam aí, deixa eu ver aqui. Pronto, eu tô olhando aqui pro teclado do meu notebook. Vocês imaginam aí o DNA como o teclado, tá? De um computador. O teclado todinho, né? A junção dos botões todinhos forma o teclado, não é assim? Cada teclado do computador não tem uma função, né? Se a gente abre o Word, né? A tecla Shift tem uma função. Se a gente abre o Excel, a tecla do símbolo de igual tem outra função. Então, é exatamente no DNA, tá? O DNA, ele é formado por pedacinhos. E esses pedacinhos, eles são chamados de genes, tá? Cada gene, ele é responsável por uma característica herdada geneticamente, tá? Você tem um gene que ele decidiu que sua unha iria ser achatada, larga. Aí tem outro gene que tem a função de decidir se a sua unha vai ser fininha e comprida. Aí tem o gene que decide se você vai ser muito peluda ou não. Tem o gene que ele é responsável pela nossa cor do olho, pelo formato da nossa boca. Todas as nossas características que são herdadas, né, elas são por esses genes, tá? E esses genes, eles são compostos por uma sequência específica de DNA. E o que é isso, gente? Olha, vocês imaginem o programa do Word, tá? Programa do Word. Aí, vocês imaginam que o gene é a tecla Ctrl+C, né? Que é de colar. Aí, o Word, ele tem mais uma tecla, que é o Ctrl+V. E ele tem outra tecla, o Ctrl+E, que é para centralizar o texto, né? Então, o DNA, ele é formado por essas teclas, tá? Digamos que seja 20 teclas apenas, né? Aí, cada uma dessas teclas vão ter uma função específica no nosso corpo. Só que não são só 20 teclas, né? Que no caso, cada tecla é um gene, na alusão que eu tô fazendo para vocês. Cada célula do corpo humano tem cerca de 25 mil genes, ou seja, né? É muita função que eles carregam, né, no nosso corpo. Aí, na parte da genética também, tem as mutações gênicas. E o que é isso, mutação gênica? É falha, tá, na duplicação do DNA. Porque as células, elas não se dividem, eu acho que vocês já viram meiose e mitose, não é? As células, elas não se dividem. Quando elas se dividem, elas não têm que dividir o material genético, né? Metade vai para um lado e metade vai para o outro. Nessa divisão pode ocorrer falhas, tá? Aí essas falhas podem ocasionar algumas doenças, né? Ou então só provocar alterações no organismo, que não vai ser prejudicial.
Aí, a alteração que vai ser prejudicial é como o síndrome de Down, tá? Ali é uma mutação genética. Aí outras doenças, né, que são através da falha da duplicação do DNA, lá na mitose, meiose. Doenças, né, como a progeria. A progeria, gente, ela é o envelhecimento precoce, tá? Uma criança que tem, né, que nasce com progeria, ela tem um aspecto, mesmo se ela tiver 12 anos de idade, ela tem um aspecto de ser uma pessoa com 60, por exemplo. Ninguém sabe o que é que causa, né, essa doença, mas só sabe que tem a ver com mutação genética. Outra doença é o Alzheimer. O Alzheimer, eu acho que ele é mais conhecido, né, vocês conhecem, que é a perda massiva da memória. Não tem cura até então, tá? A partir do momento que você é diagnosticado, a gente pode retardar, né, esses sintomas do Alzheimer. E por que a gente morre, né, de Alzheimer, já que é só perder a memória? Não, gente, olha, é porque é assim, à medida que a gente vai perdendo memória, que a gente vai parando de guardar lembranças, o nosso cérebro, ele vai atrofiando. E vocês sabem que a gente não vive sem cérebro, né? Dá para viver por um tempo sem coração, né? Bombeando artificialmente por uma máquina, sem pulmão, sem um rim, sem um fígado, tá? Mas sem cérebro não é possível, tá? E o Alzheimer, ele afeta justamente o cérebro. Vocês imaginem uma pessoa que ela faz musculação, tá? E ela cresce, né? E ela fica bem forte, né? Uma pessoa saudável é assim, ela faz guarda várias lembranças ao longo do dia, ela lê, ela escuta, né, uma música, vê um vídeo, assiste televisão, ela tá ali movimentando o cérebro dela, tá? Aí a pessoa que ela é diagnosticada com Alzheimer, ela não tem mais essa capacidade de exercitar o cérebro, né? De fazer musculação no cérebro. Então, ele vai atrofiando, tá? Ele vai perdendo massa encefálica, tamanho. É por isso que a pessoa morre. Aí outra doença também causada por mutação genética, ela não é separada, tá? Eu coloquei aqui separada para vocês lerem melhor. E eu também. O nome dessa doença é adenoleucodistrofia. Que doença é essa? O nosso corpo, né? O corpo de uma pessoa que tem essa doença não digere óleos, que é um tipo de lipídio, de gordura, né? O que causa dano no nosso cérebro, né? Que pode levar à morte. E por que, Thalita? As gorduras, elas são fundamentais para o nosso corpo, tá? Para manter a nossa pele viscosa, o nosso cérebro, né? Ele usa muita gordura, né? Também, muito lipídio, para manter suas funções. Aí tu imagina aí, né? Tu come uma fonte de gordura saudável, né? Como aquela gordurinha que tem do lado da carne de porco. Aí tu precisa daqueles nutrientes que aquela gordurinha tem. Só que tu come, só que o teu corpo, ele não digere. E se você não digerir, você não pode absorver os nutrientes, né? Você fica em falta com aquele nutriente no seu organismo. Então é por isso que muitas vezes pode levar à morte. Tem um filme muito legal que eu tava vendo aqui no livro de vocês, que é o Óleo de Lorenzo, tá? Pela descrição aqui, vale a pena assistir. Eu acho que eu vou marcar, vou separar uma aula só pra gente assistir esse filme, o Óleo de Lorenzo, tá? Ele é muito legal. Retrata a história justamente desse menino, né? Que ele nasce com essa doença e que ele não consegue digerir alguns tipos de gordura. Então, gente, isso aqui foi a revisão, tá? De genética.
e os genes. Eu fiz bem resumido mesmo. O capítulo ele é mais complexo, mas eu acho que o principal mesmo é esse conteúdo que eu dei pra vocês, tá? E o próximo conteúdo, deixa eu olhar aqui para vocês do terceiro ano, para vocês já, né, talvez derem uma olhada, já estudarem. Do terceiro ano não, desculpa, do segundo. O próximo conteúdo é a herança de uma característica, tá? É o capítulo 12. É como se fosse a continuação desse capítulo de genética e os genes, tá bom? Então, muito obrigada, tá? Por vocês me escutarem e até a próxima aula.